Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, mais um dia, consagre aí o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus, e saiba que Deus está tomando conta de todas as coisas em nome de Jesus. Olha só, nós precisamos da direção da palavra de Deus, nós precisamos da revelação de Deus. Irmãos, vamos falar da revelação de Deus aqui em nome de Jesus? Olha só, vamos ler aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Presta atenção. Daniel está orando, ele está jejuando, ele jejua por 21 dias. A gente vai ver aqui, né, que ele jejuou por 21 dias antes. Ele está lá preocupado, está até triste, e o anjo chega para falar com ele, né? E a gente está pegando aqui do versículo 12, mas começa lá no versículo 1. Irmãos, presta atenção. Aí ele fala assim, ó: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Presta bem atenção, vamos entender todo o contexto aqui, porque Deus tem algo precioso para falar conosco, irmãos. Presta atenção, Deus deu uma revelação para Daniel. E ele não estava entendendo ele não entendeu o que estava acontecendo. Então, o que ele foi fazer? Ele foi jejuar, foi se consagrar a Deus. Por quê? Por que jejuar? Ele foi aniquilar a carne dele. Quando nós jejuamos, a nossa mente fica mais livre para, né, você tira lá o alimento, né, enfim, é para nossa consagração. Presta atenção. Irmãos, o que acontece aqui? Então me disse, não temas, porque desde o primeiro, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender-te e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Irmão, presta atenção. Vamos entender aqui. Tem situação que nós precisamos nos humilhar, aplicar o nosso coração para entender, para receber a revelação de Deus naquilo que está acontecendo, nas coisas que vão acontecer. Nós precisamos humilhar, aplicar o nosso coração para compreender, para entender, para ver o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer. Por quê? Porque senão eu não vou entender. Aí o príncipe, o anjo, quando chega lá o Gabriel, ele fala assim, ó, mas o príncipe, e ele veio por causa das palavras, né? Ele começou a orar, começou a clamar, irmão, Deus, vai enviar a revelação que nós precisamos, vai enviar o entendimento que nós precisamos. Mas o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos começar a clamar e a buscar Deus para que nós recebamos a revelação de Deus. Nós vamos orar? Vamos, Deus vai dar direção? Vai falar na palavra? Vai, mas eu preciso orar e buscar a revelação que Deus tem. As coisas estão acontecendo? Então, eu já falei isso de novo, estou falando a terceira vez. As coisas estão acontecendo e Deus quer trazer a revelação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. No mundo espiritual está acontecendo batalha. O que o anjo fala aqui, ó? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Irmão, ele não entendia o que estava acontecendo. Por quê? A visão era para muitos dias. E muitos, né,
historiadores e pela palavra, nós sabemos que esses dias estão sendo agora. Muita coisa que está acontecendo. Presta bem atenção, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. O inimigo não quer que a revelação de Deus chegue na nossa vida, seja ela através de um sonho, através de um irmão usado por Deus que entrega ali uma revelação, né? Isso daí a gente toma muito cuidado também, porque às vezes pode surgir coisas da nossa própria carne da pessoa. Nós vamos estudar isso aí direitinho também, em nome de Jesus. Não falou com ninguém, ninguém está sabendo. Aí chega lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, ó, é assim, assim, assado. Aí você vai saber que é Deus, em nome de Jesus. Amém? Você lembra do profeta velho e o profeta novo? Tá lá em 1 Reis 13, se eu não me engano. Lembra que o profeta falou, ó, vem, come comigo, porque Deus me falou, porém mentiu, e depois Deus usou a boca dele para falar. Então a gente sabe que biblicamente pode acontecer isso. Então vamos lá, presta bem atenção, irmão. O inimigo, o Satanás, o diabo, os demônios, eles não querem que a revelação de Deus chegue na nossa vida. Seja, você está lá no culto, presta atenção. Aí o irmão tá orando, tá falando a palavra, tá lendo, tá falando. Irmão, o diabo não quer que a revelação chegue na nossa mente, no nosso entendimento. Às vezes, nós estamos clamando e buscando a Deus. O que ele falou? Ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, lutou, resistiu. Ele não tá falando Quando fala príncipe do reino da Pérsia, é um demônio territorial daquele lugar ali, que dominava a Pérsia ali, e resistiu, não deixou ele passar para entregar a revelação para Daniel. Irmão, não para de clamar em nome de Jesus até que você entenda aquilo que Deus te falou de maneira espiritual. Não para de buscar até que você entenda aquilo que Deus te falou de maneira espiritual. Às vezes eu estou aqui pensando o que vai acontecer, como vai acontecer. E, querido, começa a clamar para que você comece a entender algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. Eu preciso clamar, me consagrar. Por quê? Porque Deus quer nos falar. Ele falou assim, ó, lá em o Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9 fala assim, ó, não subiu no coração, não chegou nos ouvidos, não chegou nos olhos, mas Deus nos revelou pelo Espírito, e eu preciso buscar em nome de Jesus. Aí, veja bem, agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Irmão, quanto tempo faz isso aqui? Quanto tempo faz? Já veio Jesus, as coisas estão acontecendo e Deus já deu uma revelação lá atrás para muitos anos, há muitos anos, mais de 1000 anos, 2000 anos, vamos supor, mais de 2000 anos, né? Nós contamos, nosso calendário conta a partir de Jesus, mais de 2000 anos, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca chega atrasado. Eu preciso buscar a revelação, buscar compreender e entender. Olha só, o que ele falou? Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. Irmão, Daniel estava jejuando, orando, ficou lá 3 semanas, né? 21 dias, ele fica 3 semanas, fala isso aqui nos versículos anteriores aqui. Então, ele começou a clamar, ele começou a orar. Aí o anjo que veio trazer era um anjo que entregava a visão, a revelação. E precisou chamar Miguel, um dos primeiros príncipes, um anjo de batalha, porque o mundo espiritual é vivo, as coisas estão acontecendo. E muitas vezes o diabo não quer que a revelação, muitas vezes não, ele não quer que a revelação de Deus chegue na nossa vida. Acorda, querido, você vai buscar a revelação de Deus, dá sono, a gente vai clamar, não entende. Então o que eu preciso fazer? Aplicar o coração a compreender que Deus falou alguma coisa, você não está entendendo? Então bora orar. Não continua entendendo? Bora jejuar. Continua não entendendo? Persevera que Deus envia. Tá falando aqui. Aí tem coisa que eu não entendo, não sei por que aconteceu isso, não sei por que aconteceu aquilo e tal, e bababá.
Vamos clamar e buscar a Deus em nome de Jesus. Agora presta atenção aqui, vamos entrar em outra situação aqui. Mateus, capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, quem é esses aqui? Os reis magos foram lá visitar Jesus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai nos deixar na mão. Presta bem atenção. A primeira parte aqui, ele fala de uma coisa que nós estamos procurando entender. Não sei como é que está acontecendo, como é que vai acontecer isso, e agora tem essa situação aqui, como é que eu faço? Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, aqui ele estava dentro do projeto de Deus. Irmão, dentro do projeto de Deus, eu e você, dentro do projeto de Deus, fica em paz, que Deus vai enviar a revelação. O que era projeto de Deus aqui, a outra parte? Do Daniel? Claro que era. E por isso que Deus falou com ele. Deus deu a revelação, mas ele não entendeu porque era para muitos dias. E ele buscou entender e interpretar aquela situação em Deus, certo? Mas Deus falou, certo? Então o que nós vamos fazer em nome de Jesus? Olha só. Aí eles entrou, deram os presentes lá, aí no versículo 12. E sendo por divina revelação avisados, sendo por divinas revelação avisado em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha só. E sendo por divina revelação avisado num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, presta bem atenção no que nós temos para ouvir aqui, irmãos. Nós estamos no projeto de Deus. Nós estamos na direção de Deus. Deus vai enviar aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos. Se nós estamos orando a Deus, Deus envia a palavra dele para nos livrar da nossa destruição. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há situações que Deus vai falar ele diretamente. Quando eu falo Deus vai falar ele diretamente, eu falo que ele vai nos dar um sonho, vai usar um anjo, vai usar um homem, uma mulher de Deus que seja cheio da presença de Deus para nos dizer algo. Em nome, pode acontecer dessa forma, não limite o poder de Deus. Agora presta atenção. E eles tendo se retirado, eis que o anjo apareceu a José num sonho, dizendo, aqui eles falou com ele, não volta para perto de Herodes. Herodes estava com má intenção. Eu não sei, o segredo está na mão de Deus. Herodes estava com má intenção, porque ele falou assim, ele fala assim, a gente começou aqui no versículo 12, né? Mateus 2, 11 e o 12. Então, antes disso, eles passam lá por Herodes e falam assim, você não sabe e tal. Ele fala assim, procure em tal lugar, e quando vocês acharem, vocês falam que eu vou lá adorar também, mas ele estava com falsidade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o coração do outro, você não sabe, mas Deus não nos deixa na mão e ele envia a revelação. Irmão, preste bem atenção, vai fazer alguma coisa, tenha a paz de Deus. Vai fazer outra coisa, não tenha a paz do Senhor, não vai, não caminha, não anda, fica quietinho em nome de Jesus. O que ele falou? Vocês vão lá, mas não volta para junto de Herodes, volta por outro, vai embora por outro caminho, não passa por lá. Logo em seguida ele fala para José, José, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Aqui foi sonho. Eu preciso acostumar com a revelação de Deus, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe foge para o Egito e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Meu irmão, Deus fala para José de maneira clarinha. Aqui ele falou para os reis magos, não volta para lá não. Deixa eu te dizer uma coisa, não fica achando que as coisas, Deus não vai falar, Deus vai falar. Agora o que eu preciso fazer? Aniquilar a minha carne, procurar entender. Deus falou, você não entendeu? Nós vamos orar. Deus falou, você já entendeu? Então faz o que Deus falou. Foge lá para o Egito. Deus mandou fugir para o Egito. Ele ia ficar ali? Não, tinha que fugir para o Egito. Era essa a ordem, era essa a direção, porque senão o cara ia matar o menino. Agora, o que matar o menino? Quem é o menino? Jesus, nosso Salvador. Presta bem atenção, o diabo não quer que você receba a revelação de Deus. Em nome de Jesus.
Atos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmão, que coisa mais fora do comum. O Espírito Santo impediu de anunciar a palavra de Deus. O que você e eu precisamos entender? A palavra de Deus é uma coisa boa. A palavra de Deus é uma coisa, mas não era para ir para lá naquela ocasião. Não era para chegar lá, depois chegou. Não era para ir para lá naquela ocasião. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos com projetos, com bons projetos, vamos fazer tal coisa, mas não é a hora. Acalma mais um pouquinho, daqui a pouco Deus libera o tempo certo de fazer as coisas. Ó, e quando chegaram a Mícia, intentaram ir para a Bitínia. Ó, agora foi para a Bitínia. Mas o Espírito não lhe permitiu, e tendo passado por Mícia, desceram e Troade. Paulo teve de noite uma visão, e apresentou o homem da Macedônia, e logo dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para lhes anunciar o evangelho. Irmão, Deus falou de uma maneira clarinha. Como? Um homem, Paulo de noite teve uma visão que se apresentou um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda. Deus vai falar de uma maneira clarinha com você, e eu estou falando de revelação, estou falando de visão de Deus, de revelação de Deus em nome de Jesus. Eu não sei como Deus vai fazer, mas o que eu quero trazer para mim e para você no dia de hoje é: aguarda a revelação de Deus, toma as decisões debaixo da revelação de Deus, aquilo que Deus te falou em nome de Jesus. Não entendeu? Deus, eu não entendi, então vamos orar. Já vamos jejuar também, para que nós possamos entender. Ó, Deus falou de maneira clarinha, ó, não volta para junto de Herodes, vai embora para a terra de vocês, para outro lugar. Aí logo em seguida fala com José: José, foge pro Egito, que esse cara aí procura matar o menino, fugiu pro Egito. Quando for a hora eu mando te avisar. Ele realmente mandou avisar, e aí depois o José volta. Irmãos, o Paulo estava querendo fazer o que era bom. Estava querendo ir para Bitínia, para a Ásia, mas não deu certo, porque o Espírito Santo impediu. De noite, Deus falou com ele: ó, vai para Macedônia. Irmão, aguarda a revelação de Deus. Primeira parte: o demônio, Satanás do inferno, quer impedir de nós recebermos a revelação de Deus. O anjo não veio explicar? Deus deu a revelação para ele, mas ele não entendeu. O anjo veio explicar lá para ele a revelação. Ó, o inimigo luta contra a nossa vida, mas Deus cria caminhos para que a revelação chegue. Então obedece à revelação de Deus. Tá fazendo alguma coisa, não tá indo, não tá, o negócio tá travado, em nome de Jesus, bora orar que Deus de noite vai dar a visão e nós vamos saber o que vamos fazer, em nome de Jesus, amém? Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós ouvimos a sua voz e tememos no nosso coração, papai. Senhor, nós andamos debaixo da tua palavra e da revelação do teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, fala com cada um que está comigo aqui, Pai. Unge de maneira poderosa, Deus, muitas coisas, Pai. Nós estamos aqui e queremos fazer o que é certo, fazer o que lhe apraz, Deus. Muitas vezes nós estamos querendo fazer até coisas boas, Pai, no teu nome, nos projetos que o Senhor coloca na nossa vida. E muitas vezes, meu Pai, nós estamos indo para lugar errado. Nos guarda, em nome de Jesus, nos livra de fazer aquilo que não lhe apraz, mas em nome de Jesus, Deus, abre a nossa mente para que nós possamos receber a revelação que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Opera com o teu poder, a tua graça, opera com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.